boa noite. Hoje eu vou falar sobre o tema de planejamento financeiro para viagens. Oi, Lila! Boa noite. Eu já te chamo. Eu só vou esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou passando um recadinho, porque depois vai ficar gravado. Boa noite, Ana. Tudo bem? Então, assim, hoje eu vou falar sobre... Eu chamei uma convidada muito especial e a gente vai conversar sobre planejamento de viagens. Aí, antes eu quero falar uns recadinhos, porque depois o vídeo vai ficar gravado, tá? Então, chegou o grande dia, Ana. Boa noite. Então, eu queria falar sobre o meu canal no YouTube, para vocês me seguirem lá, chama Pare e Pensa. Inclusive, quem sugeriu esse nome foi a Lila. E é só clicar no procurar. Se não achar, coloca um filtro como canal. E aí vocês acham lá, tá bom? Eu não vou ficar aqui demorando, eu já vou chamar a Lila, que assim a gente já vai começando a live, tá bom? Acho que ela já vai entrar, minha gente. Olha. Oi, Liloca! Olá, Danica. Tudo bem? Tudo bem, você? Tu viu que eu já fui, acho que a primeira a entrar, né? Ah, é verdade. Deu 8 horas, deu 3, você já apareceu. Tá Sim, tô certo, bem ansiosa por essa live também. verdade. Obrigada, Liloca, por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz. E como eu estava falando já antes de você aparecer, quando eu decidi fazer essa live de planejamento de viagem, não tinha como eu chamar outra pessoa para conversar. E eu fiquei um pouco apreensiva. Eu falei, será que a Lila vai aceitar? Porque eu sei que você é discreta. E aí eu falei assim, não sei se a Lila vai aceitar, mas de bate-pronto, você, claro, é uma honra. Então eu fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz, Dani. Na verdade, eu fiquei muito lisonjeada, porque você sabe o quanto eu gosto de falar desse tema, e eu acho que você sabe tanto quanto eu, né? Eu acho que a gente se completa, né, nas nossas organizações de viagem, né? Então, obrigada pelo convite. Eu gostei muito também de poder participar. É verdade. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Depois que eu morei fora, principalmente porque eu nunca tinha. Eu gostava de viajar, mas eu nunca tinha ido para fora. E aí, quando eu voltei, eu vi como era possível, era só se planejar. E aí eu me tornei uma apaixonada por viagens, né? E aí eu chamei você para falar, para fazer esse bate-papo comigo. Inclusive, a Lila, assim, ela me passou, né? Ela conhece muito mais países do que eu. E aí eu falei, não, e agora ela nem precisa de mim, viaja sozinha. Então, Liloca, primeiro eu queria que você se apresentasse. Tá, então assim, para quem não me conhece, eu sou a Lila, eu sou paulistana, tenho 44 anos, sou servidora pública e apesar de ser paulistana, eu moro no Rio Grande do Sul já há muitos anos, né? Atualmente eu tô morando em Porto Alegre. Sou amiga da Dani já há mais de 20 anos, né? E além de grandes amigas, a gente acabou se tornando grandes parceiras de viagem também. É verdade. Eu já fui para 13 países com a Lila, além de já ter ido algumas vezes para o Rio Grande do Sul, então a gente fez algumas viagens ali. Foi o que você falou mesmo, assim, a gente se tornou grandes parceiras de viagem porque não é necessário, não é só amizade que faz um sucesso de uma viagem, principalmente se ela for longa. Acho que se não for longa, ok, né? Mas quando é uma viagem longa, tem que ter uma parceria grande mesmo, tem que ter afinidade, porque senão, assim, às vezes já me perguntaram, né? Mas vocês nunca brigaram? Eu falei, sim, a gente já brigou, mas a gente resolveu, resolveu ali mesmo. Porque eu já ouvi também de gente que acabou a amizade viajando. Voltaram e não se falaram mais. Eu falei, gente, e é isso. Lila, vamos começar aqui, que eu tenho um monte de pergunta, inclusive
Essa foi a live que eu mais recebi pergunta para fazer. Eu Que queria. legal. Eu recebi bastante. Assim, eu fiz um roteiro com bastante pergunta e ainda recebi bastante pergunta para fazer. Eu queria saber com que idade você começou a viajar e como que surgiu essa sua paixão por viagens. Hum. Olha, na verdade, desde muito pequena, meus pais gostavam de pegar a estrada e viajar, né? A gente pegava o carro e viajava aí por esse Brasilzão. Aí chegamos, inclusive, a mudar de cidade, moramos em Minas uma época. Então, eu acho que eu já tenho isso comigo desde muito pequena, né? Mas, assim, falando em viagem para o exterior mesmo, que é a nossa tônica aqui hoje, né? A minha primeira viagem foi aos 27 anos. Na época, eu estava morando em Bagé. E Bagé faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina, né? Então, é muito fácil ir. E uma amiga me chamou para passar um final de semana em Montevidéu. Foi a primeira vez que eu pisei fora do país. E ali já deu para perceber que ia rolar uma paixão por viagem, porque eu achei sensacional tu estar num outro país e estar escutando um outro idioma, comer uma comida diferente, né, e hábitos diferentes, enfim. Então ali eu já me apaixonei. Mas, assim, a grande virada foi em 2008 e a responsável está aqui, ó. Porque ela virou para mim e falou assim: Lila, vamos fazer uma Eurotrip? É claro que era meu sonho conhecer a Europa, mas para mim era uma coisa assim, não é que era impossível, mas eu imaginava que era muito difícil, que era muito caro, que era perigoso, né? Que, enfim, que seria muito complicado. Mas tinha um detalhe, a Dani tinha acabado de morar fora, ela morou em Londres por algum tempo, né? E ela tinha voltado já. E eu confiando muito nela, né? Porque o que, que eu pensei? Eu falei assim, bom, se é a Dani que tá falando, então é porque dá, né? Se ela tá me chamando pra fazer Eurotrip, é porque dá para fazer. Então eu topei, falei, vamos lá, né? E é interessante porque naquela época a gente não tinha facilidade de internet como a gente tem hoje, assim. Então foi uma viagem muito mais difícil para planejar, porque foi uma viagem independente mesmo, né? A gente fez tudo sozinha. E foi ali que eu aprendi a planejar uma viagem. Mas, a título de curiosidade, eu trouxe hoje aqui um livro para vocês que eu comprei na época. A Dani vai lembrar desse livro, que era O Guia do Mochileiro da época, que é esse aqui, ó. É, Ah, eu o guia, lembro. lembra? O Guia Criativo para o Viajante Independente na Europa, né? É uma bíblia, né? Isso aqui era a nossa internet na época. E esse livro é o máximo, porque ele tem até o mapinha da cidade, ó. E a gente ficou, Então, e a gente ficou 30 dias, né? Viajando. sim, foi um livro que acho vários países. Então, esse livro ajudou muito. E aí, o que que acontece? Hoje está diferente, né? Hoje a gente tem tudo aí fácil para pesquisar. Mas o fato é que a gente aprendeu na dificuldade e eu acho que isso fez a gente ver como é possível e ajudou muito, né? Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis para qualquer pessoa, né? É verdade. Eu lembro, inclusive, que a gente pesquisou o que precisava para chegar, para apresentar na imigração. Apesar de eu já ter morado na Europa, vamos pesquisar tudo o que precisa. E aí, quando a gente chegou, acho que foi nessa viagem, Lila, quando a gente chegou no aeroporto, não, no avião. Eu falei assim, já tô aqui com a minha pastinha, com tudo que precisa. Aí você, eu também. Quando eu olho, você estava com o mapa de todas as cidades, com o crachá da empresa. Aí eu falei, gente, Lila, não mostra isso aí, não, senão eu não vou conseguir entrar no país. Porque eu achando que eu estava preparada, a Lila estava muito preparada. Foi aí que eu vi, É eu falei, verdade. não, se eu achava que eu era planejada, acho que não. A Dani dá risada de mim até hoje, porque eu fui com uma pasta dessa grossura de coisas impressas e mapas e os hotéis, com tudo, né? Morrendo de medo. Mas na época a gente entrou pelo aeroporto de Barajas, em Madrid, e tinha muito Madrid. brasileiro sendo deportada. Deportado, eu tava morrendo de medo de acontecer com a gente. Mas enfim, no final nada foi necessário, né? Foi tudo tranquilo. É verdade. E, Liloca, quantos países você conhece e você consegue dizer o número de cidades? Então, assim, eu nunca tive uma meta de países, tá? Assim, eu nunca falei, eu quero conhecer 40 países nos 40 anos, né? E eu continuo não tendo essa meta, né? Porque para mim o importante é conhecer bem os lugares, né? É, Sim. então, assim, depois que eu tinha viajado bastante, eu resolvi contabilizar e hoje são 51 países.
51 países bem viajados, né? Sem correria, né? Deu para conhecer bem. E em relação ao número de cidades, acho que é impossível, assim, porque às vezes numa viagem de carro tu vai parando em tanto lugar, assim, que tu nem, né, perde a noção. É verdade, é verdade. Eu não, eu estipulei uma meta, eu quero fazer 50 antes dos 50. Ah, muito bem, vai conseguir com certeza com a tua organização. Ah, tomara, né? Eu não sei, eu não sei. Vamos ver. Agora com a pandemia e assim, hoje eu tenho outras prioridades. Ainda faltam 16, né, para 50. Não sei se eu consigo, mas se não conseguir, tudo bem. Aí eu passo para 60. Tá certo, é isso aí, né? A gente ainda vai poder viajar É muitos verdade. anos, se Deus Você quiser. coloca a meta, mas também se não der. E o que, que as viagens te ensinaram? Porque viagem ensina muito, né? A gente se apaixona, não tem jeito. Sim, é uma lição de vida, né, Dani? Assim, eu acho que é vivenciar a diversidade cultural mesmo, né? Assim, é estar em contato com outras religiões, com outra gastronomia, com outros costumes, né? E principalmente entender as pessoas dentro do contexto cultural delas, né? Eu acho que isso até faz a gente entender a nossa própria cultura, né? É interessante porque, por exemplo, a primeira vez que eu estive em Portugal, eu cheguei e a arquitetura era idêntica à de Ouro Preto, que era uma cidade que eu tinha morado. Aí tu começa a reconhecer coisas, às vezes, até da Europa, né, que estão no Brasil por conta da colonização, enfim. Então, assim, é uma lição de história, de vida, né? Mas, além disso, as viagens me trazem um sentimento que me faz muito bem, que é o de independência e segurança, assim, porque a sensação que eu tenho é que hoje você pode me largar em qualquer lugar do mundo que eu vou me virar. E essa sensação ninguém me tira, isso é muito bom. É verdade, é verdade. Tem razão. Acho que é isso mesmo. E você, assim, você viaja com seu parceiro, você viaja com sua família, você viaja sozinha, você viaja com os amigos. Eu acho isso muito legal, né? Porque a viagem é nossa, né? Mesmo e a gente consegue viajar nesses vários contextos, e eu acho isso legal. Eu ainda não fiz uma viagem sozinha, apesar de ter viajado muito. E ainda, assim, fiz assim, coisa muito simples, né? Que nem eu fui para um spa agora, mas assim, fazer uma viagem mesmo, eu nunca fiz, mas quem sabe eu ainda faça. E Lilox, vamos ver aqui. Ah, eu quero te fazer uma pergunta que antes eu vou falar o meu. Ah, inclusive, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, tá? Me mandaram já algumas perguntas, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa na live, pode perguntar. Eu vou te perguntar como que você. Acho que parou um pouco. Liloca, você tá aí? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. É que eu vi que estava meio virando. A minha próxima pergunta é como é o seu planejamento, como é o seu planejamento antes de viajar, o planejamento financeiro. E aí eu ia só falar o meu rapidinho, assim, Sim. que eu estipulo um valor, eu estipulava um valor por ano, né, para gastar em viagem. E aí normalmente, assim, com o trabalho que eu tenho, eu conseguia fazer isso com o bônus. Eu separava o bônus para viajar e aí todo o meu planejamento financeiro para o restante era do salário. Então, assim, foi essa forma que eu encontrei para conseguir viajar todo ano. Tá? Então, esse era o planejamento que eu fazia. Ele mudou um pouco agora, não só por conta da pandemia, mas por conta da transição de carreira que eu quero fazer. Então eu tive que colocar outras coisas no lugar. E viagem, eu acho que tem, assim, se você quer se planejar para uma viagem e você não tem condições, você tem que fazer escolhas, ela tem que ser sua prioridade. Né? E aí eu ia te perguntar, como que você se planeja financeiramente antes de viajar? Antes de decidir viajar? Assim, ó, eu não sou. Eu me considero uma pessoa organizada financeiramente, mas eu não consigo me planejar para assim, esse mês eu vou guardar R$ 1.000. Por exemplo, eu vou guardar R$ 1.000 todo mês. Eu não faço isso. Juntar um valor determinado, né? Não é o meu perfil esse tipo de, nessa forma de economizar. Mas eu tô sempre guardando,
né? E é muito importante guardar, porque se não fizer isso, fica realmente difícil. E tem que ter foco, né? Tem que pensar, né? Que se tu quer realizar a viagem, tu tem que pensar em guardar, né? Mas assim, essa parte de juntar dinheiro aí é contigo, né? Aí o pessoal pode aprender com você, né? Que tu é ótima para organizar a vida das pessoas, né? Financeiramente. Mas Ai, obrigada. assim, o que é importante Esse é o dizer, intuito. sim, é isso aí, né? É, é que assim, eu tenho um princípio que quando eu vou viajar, a viagem tem que estar paga. Eu não acho viável me endividar para viajar. Porque por mais que eu goste, por mais que eu ame viajar, a viagem é supérflua. É tão supérfluo quanto trocar de carro. Falando assim, em termos gerais, né? Tá. Então, assim, é tudo uma questão de prioridade e de qual supérfluo é mais importante para você. Então, por exemplo, se eu tiver numa situação que eu estou querendo trocar de carro, por exemplo, e fazer uma viagem, e eu tenho uma grana que dá para fazer ou um ou outro, provavelmente vou esperar, vou escolher fazer a viagem, né? Por quê? Sim. Porque é a minha prioridade. Assim, só explicando, não acho errado também escolher o carro, né? Ok. Mas aí você vai estar priorizando o carro. Porque assim, às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem assim: "Ah, meu sonho é fazer uma viagem para a Europa, mas eu não consigo juntar dinheiro". Só que aí tu vê a pessoa trocando de carro direto, reformando a casa, indo para balada 2 vezes por semana, comprando um monte de roupa, gastando um monte de coisa. Então, assim, na verdade, ela só não está priorizando a viagem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para se pensar. Concordo plenamente. Eu também acho isso. Priorizar. Né? Assim, eu também faz 10 anos que eu não troco o carro, inclusive. Eu pensei em trocar em alguns momentos, mas aí eu acabava priorizando as viagens, junto com outras coisas, claro. Talvez, que nem agora eu tenho um projeto que está sendo maior do que as viagens, coisa que nunca tinha acontecido antes. Para mim, sempre as viagens eram mais importantes. Então, é a questão realmente de priorizar, porque a gente não, se você, a maioria, né, dos brasileiros não tem dinheiro para fazer tudo. Ah, eu não consigo ali, comprar um apartamento, comprar um carro novo, viajar para a Europa, ou viajar para fora, sair. Então, assim, você tem que priorizar, escolher realmente o que é mais importante, fazer economia, enfim. E se planejar muito para a viagem, que eu acho que é isso que a gente faz, né? Eu sempre me planejei muito para as viagens. Até mandaram uma pergunta aqui, mas depois eu faço, falando de como que escolhe o orçamento. E como que é o seu planejamento financeiro durante a viagem? Você tem alguma dica para ajudar as pessoas que estão assistindo a manter esse planejamento, para não sair fora? Olha, Dani, tu já tinha comentado que tu ia me perguntar isso, então assim, eu fiz um roteirinho, tá? Esse tema ele é bem extenso, mas eu vou tentar não me alongar demais para não ficar cansativo, tá? Porque tem realmente alguns tópicos importantes, assim. Mas, Tá como eu bom. havia dito, quando eu vou viajar, minha viagem já está paga, né? Então, eu já sei mais ou menos quanto que eu vou gastar numa viagem. Então, é o orçamento pré-aprovado, né? Então, assim, esse orçamento, ele não deve ser quebrado. Eu pretendo chegar no final da viagem e não gastar mais do que aquilo que eu pensei em gastar. Sim, Esse orçamento ele tem que ser um pouquinho assim para mais, né? Porque a gente tem que ter em mente que imprevistos acontecem e vão acontecer, né? E, por exemplo, tu pode ter um voo perdido, como eu e a Dani já tivemos, tu pode alugar um carro e tomar uma multa, como já aconteceu comigo. Você pode chegar lá no destino e ter um passeio diferente que você não tinha, nem sabia que existia, mas você chegou lá e você quer muito fazer. sim. Ou até mesmo uma compra, né? Às vezes você chega, né? Entra, dá de cara com uma loja da Louis Vuitton e quer comprar uma bolsa. Brincadeira, gente, eu nunca comprei uma. Mas eu já entrei numa Zara e comprei uma roupa que eu gostei, porque não tinha igual aqui no Brasil. Isso tudo acaba sendo um gasto extra, né? Que você não tava pensando em fazer. Mas o fato é assim, quanto mais você se planejar, é mais difícil ter surpresas, né? E provavelmente, se você estiver bem planejadinho mesmo,
esse orçamento vai cobrir, inclusive, os extras, e com sorte você vai voltar com dinheiro sobrando. Isso aconteceu comigo na maior parte das vezes. Assim, eu voltei Verdade. com dólar, com euro na carteira, e eu adoro. Mas acontece Aguarda para o bastante. próximo. Já fica guardado para o próximo, exatamente. Então, assim, ó, o primeiro passo seria definir o roteiro, o número de dias, né? O lugar para onde você quer viajar e quantos dias você quer ficar. Mas, antes de qualquer coisa, uma conta que eu adoro e ela funciona sempre. É uma conta fácil de fazer. Se você me falar assim, Lila, se você fosse semana que vem para Nova York e fosse ficar lá uma semana, quanto você ia gastar? Com essa conta que eu fazia em 5 minutos, eu te respondo. Vou gastar X. Então, assim, como que é essa Me conta? conta me conta essa conta aí que eu não sei. Nem sabia que você fazia isso. Tu sabe, sim. Ó, é Não, assim, é que ó. Tu pega. normalmente quando a gente viaja, eu acabo falando para você quanto que eu posso gastar e aí a gente estipula, né? Mas me conta a conta aí, faz aí. Não, mas é que inclui, essa conta inclui esse orçamento do quanto você quer gastar, Tá bom. entendeu? Então, assim, ó, você pega o teu orçamento em reais, né? Dele você diminui o número, o quanto você vai gastar na passagem em reais e você faz uma pesquisinha prévia ali para ter uma ideia, tá? Mais ou menos. E você Tá diminui bom. também quanto você vai gastar com seguro. Mais para frente a gente vai falar sobre o seguro, tá? Por enquanto só isso. O que sobrar em reais, você vai converter pela moeda do local onde você vai viajar. E esse valor você vai dividir pelo número de dias que você quer ficar. Eu vou fazer na prática agora, porque eu sei que ficou bem louca essa conta, né? Então, assim, você tem 10 mil reais, tá? Quero gastar 10 mil reais na viagem. A passagem está mais ou menos 2.500 e o seguro viagem está mais ou menos 500 reais. Então, você pega os 10 mil, diminui 2.500 da passagem, 500 do seguro. Os 3 mil reais, sobra 7 mil reais, certo? Aí, vamos supor que você está indo para o Reino Unido e que o câmbio é 7 reais. Vamos arredondar para ficar mais fácil, né? Então, os 7 mil reais você divide pelo câmbio, pelos 7 reais, e você fica com 1.000 libras para gastar. Eu gosto de fazer a conta na moeda local, tá? Acho que não tem nada, tem que considerar a realidade para isso que tu tá indo. Então, tu tem 1.000 libras para gastar. Quantos dias tu quer ficar? 10 dias. Então, você pega as 1.000 libras, divide pelos 10 dias e você tem 100 libras para gastar por dia. Aí você se pergunta, eu consigo viajar para o Reino Unido com 100 libras por dia? O que vai incluir nessas 100 libras? Vai incluir hospedagem, alimentação, os passeios, o transporte, diversão, tudo. Sim. E aí é que você vai ter que definir o perfil da viagem, porque isso é muito relativo, né? Às vezes, 100 libras, dependendo do tipo de viagem que a pessoa quer fazer, não paga nem um hotel, né? É fácil encontrar em Londres um hotel que custa 100 libras a diária, muito fácil. Então aí vai ter que definir se a viagem é mais luxuosa ou se ela é mais simples, né? Dependendo ali do perfil de cada um. É muito importante definir um preço-alvo de hospedagem, porque a hospedagem ela impacta muito no preço total da viagem, né? Então, isso aí é bem importante, assim. A título de curiosidade, tá? Se vocês me perguntarem isso, dá para viajar com 100 libras por dia no Reino Unido? Minha resposta é dá totalmente, né? De olho fechado. Mas eu sei que dependendo do perfil de viagem, nem pensar. Eu queria aproveitar aqui para falar uma coisa que eu acho tão interessante, assim, ó. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma ideia muito glamorizada de viagem, sabe? A gente pensa que viagem é para quem tem muito dinheiro, é para ficar em hotel 5 estrelas, né? Aquela coisa, eu não quero passar nenhum perreio de jeito nenhum, né? E quando a gente vai para fora, a gente percebe que os gringos viajam muito, né? Claro, eles têm um poder aquisitivo muito maior, mas é interessante porque mesmo eles tendo um poder aquisitivo maior, eles viajam muito simples. A viagem deles é light, né? A viagem deles eles ficam em hostel, eles comem na rua, né? Eles não estão preocupados em ostentar, né? Para eles viajar é normal.
né? Então, eu acho que isso está acontecendo aqui com a gente também, porque é um fenômeno novo no Brasil, as pessoas poderem viajar. Até pouco tempo atrás era muito caro, era só quem era rico mesmo que viajava, né? Então, hoje, então eu acho que a gente tem que repensar esses conceitos, assim. É que a viagem pode ser uma coisa mais light, né? Que a gente não precisa se preocupar tanto com o luxo, né? Sim, Bom, vou falar, fala aí, o que você acha? não, eu ia falar assim, realmente, se você tem vontade de ir se planejando e às vezes vendo essas possibilidades, porque a hospedagem é o que você falou, ela vai definir muita coisa dependendo do tipo de hospedagem que você escolher, né? E outra coisa também, às vezes eu acho, eu sei que você também acha, se você vai fazer uma viagem tão longe, vai pagar uma passagem cara, eu acho que às vezes é melhor fazer um esforcinho e gastar um pouco mais e ficar um pouco mais de tempo, né? Às vezes ali ficar uns 15, 20 dias pelo menos, porque é uma viagem cansativa para às vezes você ficar pouco, você vai, o custo-benefício às vezes não vai valer a pena, você vai gastar menos, mas não vai valer a pena você gastar esse dinheiro por pouco tempo. Mas pode continuar falando, Lila. Eu só acho que está falhando Sim, um sim. pouco, está falhando um pouco a internet. Eu ia ver se você queria usar o 4G. Será? É... Ou eu Peraí. não sei, não Eu sei tenho se. medo de trocar e cair, tá muito ruim? Não, agora está melhor. Pode falar. Estava falhando um pouco, mas agora está melhor. Pode falar. Tá bom. Então, assim, o próximo, concordo totalmente com isso aí que você falou, né? Por mim, se eu vou pagar passagem cara, eu quero ficar o máximo que der para ficar. Sim. É, pesquisar a passagem, né? Nosso próximo tópico. Para falar a verdade, assim, eu não tenho dicas excelentes para dar sobre esse assunto. Eu sei que tem gente que até vende curso na internet aí para ensinar como é que compra passagem muito barata, né? Eu tenho até curiosidade, nunca paguei um curso desse, mas eu não sei, porque eu nunca consegui uma passagem absurdamente barata, né? Tem algumas coisas que a gente faz, eu e a Dani, que ajudam, né? A gente começa a pesquisar com antecedência. Com o tempo, a gente descobriu que não precisa comprar com tanta antecedência, né? Dá para comprar com 3 meses, né? 2 meses. Eu já comprei passagem um mês antes, assim, por preço bom. Então, mas é arriscado, mas acontece. Outra coisa é o dia da semana que você vai viajar, né? Então, assim, se você escolhe viajar num sábado ou num domingo, provavelmente a passagem vai ficar mais cara. Então, a gente percebeu que se a gente troca, tipo, a ida na segunda e a volta na quinta, já dá aquela baixadinha boa no preço, né? Sobre o uso de milhas, eu nunca comprei passagem com milhas, não sei. Deve ser, né? Deve ser bom, mas eu não posso falar porque eu não sei. A gente usa os buscadores, né? A gente gosta muito do Skyscanner, que é o nosso queridinho, mas a gente Sim. usa todos, né? Submarino, Decolar, Kayak, né? Tem vários buscadores que você tem que ficar buscando ali insistentemente até achar o preço que tu está disposto a pagar, né? Sim. Só quero fazer um adendo aqui, tomar cuidado com as passagens baratas, porque tem que desconfiar, assim, quando está muito barato tem que desconfiar. Tem a questão da bagagem despachada. Às vezes você olha, acha o preço maravilhoso, depois que você comprou, você vai ver que não tem direito a bagagem despachada nenhuma. Porque hoje tem as aéreas low cost, né? Que são as empresas aéreas de baixo custo, internacionais. E eu já vi isso, passagem internacional sem bagagem despachada. E quando você vai querer adicionar a tua bagagem lá, não é barato, é R$ 600. Então, talvez não valha o preço, né, daquela passagem. Às vezes o aeroporto que você vai descer é muito longe da cidade, né? Porque sempre tem aeroportos alternativos, principalmente nas cidades grandes. Então o Sim. preço tá bom, mas ele vai te deixar lá naquele aeroporto, lá, né? Naquele lugar muito longe, você vai ter que ainda pegar um táxi e vai te dar um trabalhão para ir para a cidade. Talvez não valha a pena, talvez valha, talvez não valha, enfim. É, horários ruins. Às vezes o voo sai às 3 da manhã, chega lá na cidade meia-noite, né? A Dani tá rindo porque a gente já fez isso tudo. Mas ok fazer, desde que você saiba onde é que você está Você saiba. entrando, né? Sim, tu compra, economizou, ok, mas assim, tu sabe, tu já tem que se programar aí para ver como é que tu vai resolver esse problema quando chegar lá na cidade, né? E também tem a questão dos problemas climáticos, né? Assim,
época de furacão, tipo, esse pessoal aí que estava em Cancún agora há pouco tempo, provavelmente pagaram muito barato a passagem, mas você chega lá e tem um furacão lá no lugar e você não consegue aproveitar. No Sudeste Asiático tem a questão das monções, né, que são chuvas horrorosas que alagam tudo, né, não para de chover um segundo. É, tem passagem no inverno, que aí tu vai chegar lá, vai estar nevando, tu tem que pensar se é isso mesmo que tu quer, né? Eu lembro que um amigo meu, quando estava tendo aqueles protestos no Chile, né, veio me falar: ai, Lila, achei uma passagem para Santiago, tá muito barato, o que é que tu acha? Eu falei: sai fora, é roubada, não, não faz isso, né? Tipo, então, assim, tem economias que não valem a pena e a gente tem que ficar muito ligado nisso aí. É, nosso próximo tópico é, é hospedagem, tá? Como eu tinha dito, é bom que você tenha um preço-alvo para hospedagem, né? Baseado naquela continha anterior que a gente fez, né? Então, assim, se você vai gastar 100 libras por dia lá no Reino Unido, quanto é que você pode pagar na hospedagem para ter X para gastar durante o dia, né? Aí você vai ter que fazer essa conta e já começar a pesquisar nos sites especializados para ver quanto custa, né, a hospedagem, né, nessa cidade que você vai, né, nesses lugares onde você vai. Então, assim, a gente pesquisa no Booking, que é o que a gente mais gosta, mas também tem o Airbnb, que eu gosto muito também. Trivago, Hostelworld, tem vários sites, né, para você pesquisar. Vou falar especificamente do Booking, tá? Porque ele tem um filtro que eu gosto muito, que é o preço mais avaliação. Então você filtra as hospedagens os hotéis, né, enfim, que tem o melhor preço com a melhor avaliação. É muito importante o hotel ser bem avaliado, né? Então, e é bom você ler as avaliações assim para ver se vale a pena ficar no lugar. Então, basicamente, eu olho se o lugar é central, né? É bem importante tu ficar num lugar central e que seja bom, limpinho, né? Assim, decente, né? A gente nunca ficou em muquifo, né? Não. E, e depois que usar. Eu posso falar só uma coisinha? Claro! Eu disparei a A falar aqui. Lila olhava até a espessura do colchão, gente. A gente É que pesquisa nas tudo avaliações. mesmo, pra ter certeza que vai ficar num lugar bom. O melhor custo-benefício. É que nas avaliações as pessoas falam tudo, né? Inclusive eu ia dizer aqui, assim, usou o serviço, vai lá e avalia também, que é para ajudar as próximas pessoas. Eu queria falar de uma coisa bem polêmica aqui, que são. Ih, Dani, caiu aqui. Oi, voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Eu queria falar de uma coisa bem polêmica aqui, que são os hostels. Meu Deus do Sim, céu, quando eu falo em hostel, o pessoal já se arrepia todo. Porque tem uma coisa no imaginário, né, que do povo, assim, que do albergue da juventude. sim. Antigamente, acho que tinha um negócio, né, que você tinha uma carteirinha dos albergues da juventude, né, uma coisa assim. Gente, eu não sei nem o que é isso, né? Mas o fato é que a gente já usou muito hostel, né? Que hostel traduzindo para o português realmente é albergue, né? Essa é a palavra. Mas tem hostels que são maravilhosos, assim, e a relação custo-benefício é muito boa, né? Sem contar que são lugares super despojados, onde você conhece muita gente, enfim. A nossa experiência de hostel foi encontrar família se hospedando em hostel. Tu encontra, né, lá o pai, a mãe e os dois filhinhos, né? Pessoal de terceira idade, né? Geralmente os europeus, né? Que viajam muito, enfim, terceira idade. Adolescente que está fazendo a primeira viagem, pessoas que estão viajando sozinhas, né? Assim, os perfis muito ecléticos, assim, e a gente acaba conhecendo muita gente, e eu acho muito interessante ficar em hostels, claro, hostels bons, porque tem os hostels ruins também, assim como tem os hotéis ruins, tem os hostels ruins, mas eu queria deixar isso registrado aqui, porque sempre que eu falo em hostel, o pessoal já olha meio assim, atravessado, né? Ficar lá no albergue da juventude, né? E não é bem assim. Claro que não. A gente já fez todo tipo de viagem. A gente já ficou em hostel, a gente já ficou em hotel, em Airbnb.
vai da pesquisa do quanto que é a cidade, se ela é muito cara, se não é. Por isso tem que pesquisar, né? Sim, é isso aí. Bom, o último ponto é a questão da compra de moeda estrangeira. Eu acho que muitas pessoas já escutaram, né? Que se vai comprar moeda estrangeira com a viagem, vai comprando aos pouquinhos, né? Porque tem a questão cambial, vai subindo, descendo, enfim. Então é isso aí mesmo, né? Vai comprando aos poucos. Eu particularmente gosto de levar em espécie, porque se paga menos imposto. Verdade. É, se paga menos imposto, é mais fácil de controlar os gastos. A gente não fica se preocupando com taxa de saque, se vai aceitar o cartão, esse tipo de cartão vai, se a máquina vai engolir o cartão, aquelas coisas já me deixam nervosa aqui. Então eu gosto de ter o dinheiro na mão. Tem Eu o também. risco de perder, a Dani sabe, que eu fico bem preocupada. Tem o risco de perder o dinheiro, tem o risco de ser roubado, né? Pode acontecer, mas para isso você também se previne, né? É, eu sempre digo, eu sou brasileira. Ninguém vai me roubar fora do meu país, né? A Dani sabe. Se alguém me pegar meu dinheiro, vamos ter problema. Então, assim, lembrando que para passar ali na alfândega, na imigração, no máximo 10 mil reais, o equivalente a no máximo 10 mil reais em espécie. Mas é importante levar sempre mais de um meio de pagamento, né? Eu, particularmente, levo o dinheiro mais cartões de crédito. Excepcionalmente, eu faço um VTM, né? Que é aquele Visa Travel Money, que é um cartão pré-carregado. Gosto muito quando ele sai caro. Essa brincadeirinha sai cara, porque o imposto é o de 6,38, se não me engano, né? 38. E tem as taxas de saque, enfim, mas ele é muito prático, principalmente em países com essas moedas diferentes, assim, sabe? Se não for dólar e euro, às vezes vai aquela moeda que, sabe, esquisita, então o cartão é melhor porque você saca em moeda local numa emergência, assim, mais para uso emergencial mesmo. Mas falando ainda em moeda estrangeira, tem muitas opções, né? Você pode sacar na viagem, né? Tem as taxas, isso tudo tem que ser estudado. O cartão de crédito. Hoje em dia também eu tenho ouvido falar muito em abrir conta no exterior. Eu não fiz ainda, quem sabe na próxima. Me parece que é uma coisa simples e que funciona muito bem. Então, de repente, na próxima já vai rolar isso aí, mas por enquanto eu ainda não fiz. Mas sempre avaliando as taxas e os impostos. E Tá certo. finalmente terminando esse tópico da organização que era onde Moeda, eu tinha feito o roteirinho. certo. Não, mas você deu um monte de dica legal, com certeza. Ai, tomara que seja útil mesmo. Não, com certeza. Eu também prefiro levar em dinheiro e aí eu levo ele sempre ali comigo. Mas assim, eu já fui roubada, né? Mas foi quando eu morava fora. Eu fui furtada, na verdade. Então, assim, eu não tava com. Não é que eu tava numa viagem, né? Eu morava ali, mas já aconteceu. E em Londres, hein? Então, acontece, gente. Não é só no Brasil, não. E vamos ver aqui. Ah, eu queria te perguntar que eu vi isso num post do Perrengue Chique. Se é É. verdade que quem converte não se diverte. Isso é verdade? Ah, olha, se você acha divertido voltar endividado, não precisa converter. É isso que eu penso. Eu acho que tem que converter sim. Claro que não é cada sorvetinho que tu vai tomar que tu vai ficar convertendo, né? Porque aí realmente fica tenso o negócio, né? Mas assim, geralmente para gastos mais desnecessários, né? Tipo um souvenir, enfim. Inclusive, eu tenho uma história que eu adoro para contar sobre isso. É que uma vez eu estava viajando de carro ali pelo interior do Reino Unido com os amigos, né? E a gente estava lá num castelo. é, Enfim, eu acho que naquele castelo, acho que o Winston Churchill, não sei se ele tinha morado lá, uma coisa assim. E o meu amigo é muito fã do Churchill. E ele foi na loja dos souvenirs e achou um busto do Churchill, mas assim, né, desse tamanhozinho assim, muito bonito, né, em metal, assim, uma coisa bonita. E ele veio com aquilo na mão, né, e perguntou pro nosso outro amigo, né,
Bah, achei isso aqui, ó, tô querendo levar. E aí o amigo perguntou, tá, quanto? E ele respondeu, 75. E o amigo disse, ah, acho que tá legal. Só que a questão é que o amigo entendeu que ele já estava falando em reais, mas ele estava falando em libras. Aí o que ele fez? Ele voltou na loja e lembrou que ele tem uma amiga que adora o Churchill também, que ela ia adorar ter um negócio daquele na casa dela. E comprou dois. Aí faz as contas, tá? Pelo amor 150 de Deus, libras, dá mais de R$ 1.000. Inclusive, R$ 1.000. ele tá aqui na live, tá? Porque. Que legal. Então, mas eu adoro essa história, né? Do 75, o outro. Ah, tá bom. Então, Verdade. mas é isso, sim. Eu acho que algumas coisas têm que ser convertidas, sim, porque o poder de compra é muito diferente de um país para o outro, né? E a gente tem que levar a nossa realidade em consideração. Sei lá, a não sei que você seja milionário, né? Você tem muito dinheiro, isso aí não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, aí, né, relaxa e não se preocupa. Mas para os réis mortais, eu acho que é bom dar uma convertidinha, assim. Com certeza. É. Eu sempre converto, não adianta. Eu também. E, e Lila, eu vou pegar aqui umas perguntas que eu achei interessante, devido ao tempo aqui, eu vou Uhum. perguntar. Dica de viagem legal e barata que fez. Eu achei, para mim, né? Eu achei a Colômbia barata, eu gostei. E fora do país, e no Brasil a Bahia, que eu adoro, e eu acho que dá para fazer uma viagem econômica lá. Você, Lilo. Ah, olha, falando assim, viagem para fora, eu recomendaria uma viagem econômica para o Sudeste Asiático. É muito barato. A passagem é cara, mas às vezes a gente encontra promoções. Mas enfim, eu acho que vale a pena, inclusive, pagar caro na passagem e se esbaldar lá, porque assim você fica num hotel bom pagando muito barato, você come bem pagando barato, se diverte e as coisas são absurdamente baratas, são mais baratas que aqui no Brasil. Então, essa seria a minha dica, né? Tailândia, Vietnã, Camboja, né? E um lugar que eu fui no Seria... Brasil também, que eu achei bem barato, que inclusive fica no Rio Grande do Sul, eu fui com a Lila, que é Cambará do Sul. A gente foi conhecer os canyons, né? É uma viagem que vale muito a pena, é maravilhoso lá na Serra Gaúcha e é barato, é super econômico. Eu falei para algumas pessoas que foram depois e me falaram a mesma coisa. Outra Vale coisa, a Lila, pena. você já passou o perrengue financeiro? Deixa eu pensar. Já passei, já passei. Assim, não de faltar dinheiro, assim, sabe? Tipo, de eu não ter. É que assim, ó, às vezes você chega num lugar e você não tem a moeda local e você precisa dela. Então já me faltou. Deixa eu lembrar aqui. Por exemplo, tá? Teve uma vez, eu estava ali nos Balcãs, eu acho que era ali, indo para Bucareste, alguma coisa assim, de ônibus, porque ali são muitos paizinhos um do lado do outro, né? Então, tava eu e meu namorado viajando de ônibus entre os países e nós chegamos numa rodoviária lá no fim do mundo. No meu planejamento se escapou, sabe? Porque eu não tinha achado em nenhum lugar onde é que o ônibus ia deixar a gente. E ele deixou a gente num lugar muito ruim. E quando atravessou a fronteira, trocou a moeda, né? E você não tem nada daquela moeda, você só vai trocar lá no país, porque aqui no Brasil a gente não compra isso, né? Você só compra quando você chega lá. Chegamos na rodoviária, não tinha nem lugar para sacar, não tinha câmbio, nem pensar, ninguém queria trocar pra gente. E a gente precisava pegar um táxi para ir para casa. E não tinha dinheiro trocado, dólar trocado. Aí a gente ficou numa situação bem difícil, assim. Tava chovendo, a gente estava viajando de mochila, porque a gente decidiu que essa viagem a gente ia fazer de mochila. E aí a gente teve que caminhar com guarda-chuva, olhando GPS, para ir conseguir parar lá num lugar mais civilizado, onde tivesse uma casa de câmbio para poder trocar o dinheiro.
Então, assim, esse tipo Teve uma vez também, pelos Balcãs também, que eu gastei tudo que eu tinha de moeda local, porque a gente estava indo embora já, indo para a rodoviária para pegar um outro ônibus para ir para outro lugar. E quando a gente chegou para pegar o ônibus, para colocar a bagagem ali embaixo do bagageiro, né? Eles cobravam uma moeda. E eu não tinha como levar comigo, porque era uma bagagem grande. E tinha que pagar para botar ali. E eu não tinha uma moeda, nada. Eu tinha acabado de comprar, sei lá, um chiclete para não ficar com aquela moeda. E começou a me dar um desespero, porque eu não sabia como que ia resolver, e não achava, comecei a ver se não tinha alguma moeda perdida, nada. Bom, no final das contas, acabou que Como que uma você pessoa se resolveu? ofereceu, uma pessoa se ofereceu para me dar o dinheiro. E ao Ah, mesmo tempo, o entregador, a pessoa, o carregador lá, né, da companhia que colocava a bagagem, viu a minha situação e até me falou que eu não precisava pagar para ele. Então, eu resolvi de duas formas a questão, né? Uma pessoa, um desconhecido me deu e o outro falou que não, deixa, não precisa. Então, isso são as coisas mágicas de viagem, né? Encontrar pessoas assim no meio do caminho também que ajudam a gente. Tu vê, a gente acaba não esquecendo, né? e a gente. Eu nunca passei, assim, eu já passei alguns problemas assim, de não conseguir sacar, ter que ligar para o Brasil, mas aí eu tava com amigos, então eu falei, não vai ter problema. Mas a gente viu um amigo nosso passando um perrengue, né? A gente encontrou ele sem querer em Praga, nem sabia que ele ia estar lá, e ele foi assaltado. E aí, a Lila que emprestou dinheiro para ele continuar o resto da viagem, porque roubaram tudo. Nossa. E era um fim de semana, né? Ele não conseguia falar com o consulado. Ele foi no consulado, mas o consulado deu 50 euros na mão dele e falou: se vira até você conseguir dinheiro, que era o que eles tinham para dar. Mas ele foi muito sortudo de encontrar a gente, né? Imagina, né? Tu trombar com teus amigos em Praga, né? E aí tu passa por uma situação dessa e tu tem quem te empresta. É verdade. Porque eu É. lembro que ele ainda ia viajar acho que mais uma semana. E tava sem nada, sem dinheiro, sem cartão, sem passaporte. É verdade, viu? Sim. Roubaram, furtaram tudo dele enquanto ele estava dormindo no trem. Foi isso que aconteceu. Aconteceu. Lila, mandaram também aqui. Você decide a viagem pelo orçamento ou escolhe o destino e depois adapta ao orçamento? Vou falar por mim, né? Primeiro, assim, eu estipulo quanto que eu posso gastar naquele ano e aí a gente fala sobre o lugar, né? Quando eu decido com a Lila. Se não, quando eu vou decidir viajar com outra pessoa e eu decido com a outra pessoa. Mas normalmente assim, eu defino o orçamento antes. E você? Depende do destino ou você define antes? Não, em geral eu escolho o destino, né? O lugar que eu tô afim de conhecer. Eu não lembro, assim, de o orçamento ter falado mais alto, sabe? Tem lugares que são muito caros, que eu não fui ainda porque eu não consegui me organizar, tá? O Japão, né? Japão é um Japão. deles. Você até já sabe, você também, né? Eu sou louca para ir, mas é muito caro e, né, assim, vai ter que ser uma viagem muito, muito bem planejada, vou ter que estar bem preparada, né? Mas isso sim. Mas eu acho que não, acho que o destino é aquele que eu tô com vontade de ir mesmo, e que eu tô sonhando. É verdade. Quando a Lili e a prima dela, a gente foi para a Grécia e para a Turquia, e eu tinha um orçamento mais apertado. E aí eu lembro que depois você continuou a viagem sozinha, né? Você foi para Espanha. Então a gente define, tem que definir ali, sei lá, o quanto você pode gastar. E se você puder gastar mais, qualquer coisa continua, né? Também é uma opção, também é uma opção. E também recebi uma pergunta aqui. Como se planejar para uma viagem internacional sem ter recursos? Aí essa daqui eu vou responder. Eu Essa é acho que é contigo, aquilo que, Dani. acho que é aquilo que eu já falei, né? Primeiro a viagem tem que ser sua prioridade. Tem que colocar na frente de outras coisas, né? Então fazer uma economia, realmente rever seus gastos, às vezes deixar de trocar o carro naquele ano, ou às vezes nem ter carro mesmo, andar mais de transporte público, não sei. Depende do quanto você prioriza essa viagem, o quanto ela é importante para você. Eu sempre priorizei mais boas experiências do que ter bens.
Claro que a gente precisa, né? Afinal, a gente viaja um mês e fica 11 meses sem viajar. Se não der para viajar, se você não conseguir viajar mais vezes durante o ano. Então, tem que conciliar ali, e é isso, fazer uma economia e tratar isso como prioridade. Sendo prioridade, você vai conseguir, né? Economizando, guardando, pesquisando, planejando, todos aqueles itens que a Lila falou, faz, pesquisa a passagem naqueles dias que sai mais barato, vê o tipo de hospedagem que você pode gastar, prioriza mais passeios ao invés de compras, né? E Lila, eu queria também te perguntar se é possível viajar, que isso sempre perguntam, né? Eu achei interessante Hum. perguntar. Se é possível viajar sem falar inglês, fazendo tudo por conta. Ah, me perguntam muito isso também. Inclusive, eu encontro pessoas que me dizem, eu não viajo porque eu não sei falar inglês. É, eu acho assim, é bom saber o básico, porque vai ajudar muito, né? Para não passar perreio mesmo, né? Um pouquinho tem que saber. Não precisa falar fluente, né? Você não precisa chegar lá e conversar, enfim, né? Fazer amigos. Isso é muito legal. Mas se não der, né? Ok. Tem palavras que são universais, né? Hotel, toilet. Você vai aprendendo. Você não pode passar fome, passar sede, né? E assim, o mínimo que você tem que saber. Eu acho bom. Quem quer viajar, aprender um pouquinho. Hoje não é difícil, né? Não precisa fazer um curso de anos, assim. Você pode treinar, estudar durante alguns meses e você vai estar preparado para sair daqui sim. Eu faço um paralelo assim, ó. Às vezes, tem uma pessoa que fez a Margarete fez um comentário aqui, ó. Assim, hoje tem o Google Translator. Se você tiver um celular com internet, você consegue traduzir as coisas ali na hora. Tem um amigo meu que acabou de voltar da Ucrânia. Ele foi agora, no meio da pandemia. Foi conhecer a Ucrânia. E ele não fala. Ele fala inglês, mas assim, não é fluente, mas lá parece que eles não falam muito. E ele me mostrou, até pela internet, um aparelhinho que tem agora, eu nunca tinha visto, que você fala em português e ele traduz em qualquer língua. Tem 30 e tantos idiomas lá. E a pessoa fala e depois ele traduz para você. Então, olha isso, assim, né? É bárbaro. Então, hoje em dia, até para fazer as pesquisas antes de viajar também, para tudo tem o Google Tradutor, você consegue traduzir, né? Mas eu faço um paralelo com os lugares que eu fui em que eu não falava nada da língua, né? Teve lugares que eu cheguei que ninguém falava inglês, né? Nem português, e nem um pouquinho de espanhol. E eu tive que me virar. Então, por exemplo, na China, que é pior que isso, assim, que é um idioma completamente diferente, né? As pessoas Verdade. não falavam inglês. E eu fiz tudo que eu queria fazer. Então, pensando nisso, eu acho que dá, né? Dá para viajar sem falar inglês, sim. Mas eu me prepararia um pouco, só para não passar muito perreio, né? Eu acho que dá, mas falando, entendendo um pouco é melhor, até porque assim, a gente faz passeios que às vezes o idioma, eles têm o idioma local e o inglês, e se você não entende, você não entende o que estão explicando sobre o lugar que você está conhecendo. Então, assim, se você vai fazer uma viagem por conta, né, que não vai através de uma agência, é bom você saber pelo menos um pouco para se virar. Mas não é impossível, dá para fazer. Mas você vai ter que chegar ali na imigração, você vai ter que conversar, se torna um pouco mais difícil. E aproveitando que eu falei de agência de viagem, se você acha que, na sua opinião, vale a pena contratar um pacote de viagens ou realmente para você não acha que não. É só Assim, ó, eu não contrato pacote de viagem, né? Eu já viajei de pacote, gostei, foi experiência boa, ok. Sei como é que é, mas o suficiente para entender que não é o meu tipo de viagem. Eu me sinto presa, eu gosto de ter liberdade para fazer as coisas do meu jeito, na hora que eu quero e ir para onde eu quiser, sem a agência determinando, né, que hora que eu vou fazer tal coisa ou que passeio que eu vou fazer. assim. Então,
Mas eu acho que, é claro que com a internet, né, as agências elas acabaram de viagem acabaram ficando mais desnecessárias, né? As pessoas estão bem mais independentes para viajar por conta da internet, né? Não precisando das agências. Mas eu acho que sempre vai ter quem goste, quem prefira, né? Às vezes você está sem tempo para planejar, ou você prefere a comodidade, o conforto que a agência te dá. Então, mas é isso, assim, mas não é o meu tipo de viagem, né? Teve uma vez até que eu costumo dizer, teve uma viagem que eu fiz que eu acho que eu deveria ter contratado um pacote e eu não contratei e me arrependi. Minha mãe queria conhecer Buenos Aires e aí então eu fui com ela e fiz uma viagem independente, né? Um planejamento independente de viagem para eu e minha mãe, as duas, para Buenos Aires. Bom, eu já tinha ido para Buenos Aires muitas vezes, né? Então eu escolhi um hotel que eu já conhecia, bem no centro, na Avenida 9 de Julho. Comprei as passagens e fui bem me achando né, a entendedora de viagem, né? Vou fazer tudo sozinha. O que aconteceu foi que chegou lá e eu cheguei no aeroporto e eu não conseguia ninguém para me levar pro hotel. E eles falam, e eu também achava que eu sabia falar espanhol, né? Mas sempre que eu chego num país de língua espanhola, eu descubro que eu não sei. Aí eles me falavam que tentavam me explicar, eu não entendia por quê, né? Eles falavam da carreira, e eu pensando, o que é carreira, né? Tipo, Com a sua e mãe junto. aí, com a minha mãe junto ali, né? E tentando transfer, até que um taxista falou, tá bom, ele viu minha situação e falou assim, tá, eu vou te levar até onde eu conseguir, depois você vai ter que ir a pé. E eu topei na hora, falei, vamos. Quando ele me deixou num ponto ali da 9 de julho, bem longe do meu hotel, eu entendi o que era a tal da carreira. Era uma corrida de carro, tipo uma Fórmula Indy, que tinha acontecido aquele dia em Buenos Aires. Eles fecharam o centro da cidade todo, foi murado, com uns pedaços de concreto mesmo, com cerca. Ninguém entrava. E aí a gente teve que ir a pé, foi horrível, porque eu estava com a minha mãe, eu não queria passar por isso junto com a minha mãe, né? É, ok, ela levou numa boa, deu tudo certo no final. Mas o fato é que a minha dica, o que eu tirei disso é que assim, se você vai viajar com família, com a pessoa mais velha, eu acho que é o melhor contratar o pacote. Porque aí você acaba limando esse tipo de problema, né? E você vê, nessa situação que eu estava, eu não tinha o que fazer. Só uma agência resolveria o meu problema, porque se eu comprar um pacote, eles é que vão ter que resolver, eu não preciso nem me preocupar, né? Claro que houve um erro do hotel em não me comunicar, houve um erro meu em não pesquisar os feriados da cidade, que eu nunca mais deixei de fazer isso depois dessa circunstância. Mas é isso, essa é a dica que eu deixo. É verdade. Eu acho que com criança depende. Depende dos pais, né? Do quão eles são aventureiros, né? Mas também depende Sim. do tipo de viagem, que nem eu fiz uma viagem num navio e aí eu contratei uma agência, eu achei melhor. Já fiz viagem também por agência, não para fora. A maioria que eu fiz por agência foi aqui mesmo. Inclusive, quando eu fui para Cancún, eu não contratei agência, eu não fiquei num hotel no resort. Eu peguei um hotel no centro que tinha um resort que era interligado, aí eu paguei por fora. Eu preferi fazer tudo com agências de lá mesmo. Então, assim, tem viagens que é possível, você não precisa fazer só com agência, né? Mas exige você ter que pesquisar, pesquisar nos sites, olhar sites às vezes do próprio país e não sites brasileiros, né? Então exige pesquisa, realmente um planejamento grande. Lila, tá acabando, falta 2 minutos para encerrar. Uhum. Acho que ainda tinha mais duas perguntas, mas acho que não são tão relevantes perto de todas que a gente já respondeu. Mas, de qualquer forma, eu posso responder depois no History. Eu queria te agradecer, foi maravilhoso, muito obrigada. Ai, foi mesmo. Quem não conseguiu assistir tudo, vai ficar gravado no meu IGTV. Muito, muito, muito obrigada, Lila. Tô com saudade. Ai, eu também, saudades. Adorei participar também, foi muito descontraído. Eu estava nervosa hoje, mas realmente foi bem light, bem tranquilo. Quero agradecer meus amigos que entraram aqui, muitos são viajantes também. Alguns são viajantes, outros querem viajar, que já falaram para mim que querem.
E obrigada pela presença de todos, obrigada pelo convite, Dani, adorei. Obrigada. Obrigada por todo mundo que entrou, que participou. Muita gente que entrou já viajou com a gente, já viajou comigo também. Muito Tem obrigada. Um companhia de abraço. viagem aí, vai. Vou te chamar de novo, hein, Lila, para a gente fazer uma outra mais para frente. Isso, boa. Me chama que eu vou. Tá bom. Obrigada, gente. Beijo. Isso. Me sigam no YouTube, tá? Tchau, Liloca. Beijo. Tchau, beijo.